Boa tarde, meus amigos. Olha eu de novo aqui. Nós estivemos pela manhã fazendo uma transmissão, mas deu problema no microfone, minha live ficou metade sem som. Glória a Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na vida daqueles que irão me assistir futuramente. Que Deus abençoe cada um que me assiste, que vai me assistir, em nome de Jesus. Eu quero meditar em rápidas palavras, na palavra do Senhor, que o nosso Deus fala conosco todos os dias através da sua palavra, desde que nós tenhamos o desejo de ouvir a sua voz. O Senhor sempre está falando conosco. Aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 13 de Lucas, no versículo 6, fala a parábola da figueira estéril. Jesus sempre transmitia uma mensagem para nós, e transmite ainda em nossos dias, através da sua palavra, mensagem através de parábolas, através de comparações das coisas terrenas, para nós ter um pequeno conhecimento, uma pequena imagem, uma pequena, eu penso assim, uma ideia de como é o reino celestial. Então, aqui nessa parábola, Jesus se refere à parábola da figueira estéril, a parábola de uma figueira que era estéril, que não produzia. Então, diz aqui a palavra do Senhor, capítulo 13 de Lucas, o versículo 6. E Jesus dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Glória a Deus. É a palavra do nosso Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela nunca é ultrapassada. A palavra do nosso Deus é sempre atualizada. Aqui nós vemos uma parábola em que o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos de um lavrador, um certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, a gente pensa trazendo para o lado espiritual, podemos ver que esse certo homem é o nosso próprio Deus, porque aqui, nessa parábola que Jesus faz essa comparação com essa figueira, com o reino celestial, Jesus disse, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, ou seja, plantada no seu pomar, e foi procurar nessa figueira fruto, não o achando. Então, nós podemos ver que a pessoa que planta uma certa árvore, uma muda de uma árvore frutífera no seu pomar, num determinado tempo vai procurar frutos. Isso é natural, isso é óbvio. Qualquer pessoa, por um pouco inteligente que seja, nunca planta algo sem esperar a colheita. Tudo que a gente planta, um dia vai colher. Essa é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Até quem não planta, às vezes, colhe, né? Nessa vida tem coisas que a gente nem planta, lutas e batalhas que a gente nem planta e acaba colhendo. Mas, geralmente, quem planta vai colher. E tem mais um detalhe. O plantio é menor que a colheita. A colheita é sempre maior que o plantio. Às vezes você pode plantar, por exemplo, 1 grão de milho, mas uma espiga de milho vai dar 300 grãos. É fantástico como a colheita sempre é maior. Louvado seja Deus. Eu posso ver que tem pessoas entrando na live aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja Deus. Aqui nessa passagem, Jesus conta a passagem da figueira estéril, ou seja, uma figueira que não estava produzindo fruto. E Jesus traz isso para o reino celestial, para o reino de Deus na terra, o que o Senhor espera de nós como plantação sua. Então, o Senhor Jesus explica essa parábola. Um certo homem, esse certo homem nós interpretamos que pode ser o próprio Deus,
que plantou uma figueira no seu pomar. Oh, glória a Deus, temos o irmão Valdir Prudente, lá de Três Rios do Sul. Um abraço, meu irmão, que tem a Web Rádio Prudente, aí Deus abençoe você, sua família. Também a irmã Elizabeth, lá de Capinzal, Deus abençoe vocês. Aqui Jesus está falando de uma pessoa que tinha um pomar, que nós interpretando é o próprio Deus. Ele tinha uma figueira plantada no seu pomar e foi procurar nela fruto e não encontrou fruto. Isso é preocupante, porque quem planta, como eu falei, quem planta quer colher. E quem planta um dia vai procurar fruto, um dia vai procurar a produção dessa planta. Isso não é diferente no reino celestial. O nosso Deus nos escolheu e nos plantou na sua lavoura. Nós somos lavoura de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós somos a lavoura de Deus. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que nós somos lavoura de Deus. Então, a lavoura de Deus um dia vai ter colheita. Um dia o Senhor vai procurar fruto. Aqui o Senhor vem procurar fruto e não encontrou fruto na figueira. Então o Senhor disse ao vinhateiro, ao que estava cuidando da figueira, disse: eis que há 3 anos, olha só como o Senhor deu prazo. São 3 anos que ele vem procurar fruto e não acha. Agora ele toma uma decisão. Corta essa figueira fora. Por que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Agora o vinhateiro responde: Senhor, deixa ainda mais este ano. Eu vou escavar, eu vou estercar a raiz dela. Aí vamos fazer um teste. Se ela produzir fruto, ela ficará. E se não, mandarás cortar. Aqui nós vemos que o lavrador é o nosso Deus. Ele nos escolheu. Ele nos plantou na sua lavoura, que é a igreja. Nós precisamos produzir fruto. Mas ele vem um dia, ele vem 2, ele vem um mês, ele vem 1 ano, ele vem 3 anos procurando fruto. E não encontra fruto nessa figueira. Ele não encontra fruto nessa pessoa que se diz cristão e que está servindo a Deus, mas não produz fruto. Aí ele diz para o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que cuida de nós. É o Espírito Santo que cuida da igreja, é o Espírito Santo que cuida do salvo. Ele diz: olha, esta figueira aqui não está produzindo, corta ela. Corta ela porque ela está ocupando a terra inutilmente. Inutilmente, ela está ocupando o lugar de outro, está ocupando espaço inutilmente, ela não está produzindo, corta ela. Mas o Espírito Santo, que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é que intercede por nós. A irmã Maria, Pai do Senhor, irmã Maria, é que pela manhã eu fiz uma live, mas ficou sem som, eu tive que excluir, mas estamos fazendo de novo, glória a Deus, estamos aqui. A irmã Ivanir também estamos aqui para pregar a palavra, glória a Deus. A gente tenta uma vez, o som não funciona, tentamos de novo, e agora eu creio que está funcionando. Me diz aí quem está assistindo se o som está indo, porque anteriormente eu tentei aqui, deu problema no microfone e ficou sem som. Glória a Deus, me diz aí se o som está, se estão obtendo som aí. Eu volto aqui para o texto bíblico, Lucas capítulo 13. Quando Jesus está fazendo uma comparação do reino de Deus com uma figueira, com um pomar de frutas. Aqui nós interpretamos que o dono do pomar é o próprio Deus. O vinhateiro é o Espírito Santo. Quando essa figueira aqui não está produzindo fruto, o Senhor manda cortar. O Senhor manda que seja cortada, que seja tirada. Como a palavra que eu li nessa manhã aqui em São João 15, né? São João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara, não todas as varas, mas a vara por inteiro, toda a vara. Tá bom o som? Glória a Deus. Toda a vara que não produz fruto, meu pai corta, meu pai tira. Mas ele limpa toda a vara, não é todas as varas, limpa a vara inteira, limpa toda a vara por inteiro, limpa toda a vara que produz fruto, para que dê mais fruto. Louvado seja Deus. Então, o Senhor requer de nós frutos. Eu vou repetir: o Senhor nosso Deus, que é o dono do pomar, que é o dono da vinha, que é o dono da igreja, ele requer de nós frutos, requer de nós boas obras, requer de nós
que nós produzamos frutos, como a palavra diz, frutos dignos de arrependimento, bênção na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Obrigado pelos irmãos que estão colocando que o som está bom, glória a Deus. Espero que Deus me ajude, que nunca mais dê problema. Glória a Deus. Então o Senhor da vinha disse ao vinhateiro, corta, porque ocupa ela a terra ainda inutilmente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não esteja apenas ocupando um lugar na igreja, que nós não esteja apenas ocupando um espaço no pomar do Senhor, mas que nós possamos estar produzindo fruto, que o Senhor, quando procure fruto em nós, possa encontrar em nós frutos para o crescimento do reino de Deus. Mas o que eu vejo aqui, como eu falei, que Paulo falou em Romanos 8, 26, 27, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós. Até eu vou procurar aqui na minha Bíblia e vou me certificar se realmente são esses os versículos, só para vocês conferirem. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 26, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede pelos santos. Ou seja, nós somos figueiras, somos plantados na casa do Senhor, somos lavoura do Senhor, somos participantes da lavoura do Senhor, mas não basta ser participante, o Senhor requer de nós, como eu falei antes, que nós estejamos produzindo frutos, louvado seja Deus, e cabe a nós fazer um exame de consciência, como a palavra diz, naquele trecho que é ministrado no dia de Santa Ceia, quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, em diante, ali, que diz, examine-se, pois, o homem e a mulher, examine-se, pois, a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Nós é que devemos nos examinar se estamos realmente produzindo bons frutos, se estamos produzindo frutos saudáveis, não frutos tóxicos, porque há pessoas que produzem frutos, mas é frutos amargos, frutos que ninguém quer absorver, louvado seja Deus. Então nós precisamos produzir bom fruto, mas aqui o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo agora está intercedendo por essa figueira, ou seja, por esse salvo aqui. Por favor, Pai, não corta ele, não vamos cortar ele, deixe mais um ano. Olha só como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele pede mais um ano. Mas já faz 3 anos que o pai está procurando fruto e não encontra. 3 anos. 3 é um tempo. 3 anos é um longo tempo que está procurando fruto e não encontra. Meu Deus, misericórdia. Que nós possamos ser bons produtores de frutos. Então, o Espírito Santo disse, deixa mais um ano. Agora eu vou escavar as suas raízes. Eu vou estercar as suas raízes, vou adubar as suas raízes. Aí, se der fruto, ficará, versículo 9. E se não der, depois mandarás cortar. O que me chama a atenção aqui, louvado seja Deus, louvado seja Deus, é que para nós produzir frutos, nós precisamos estar com as nossas raízes profundas, com as nossas raízes no lugar certo, com as nossas raízes em terreno fértil. Então o Espírito Santo disse, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, ou seja, eu vou escavar as raízes dessa figueira aqui, vou escavar ela, vou tirar um pouco dessa terra aqui, vou colocar esterco aí, vou colocar adubo na raiz, para ver se ela vai produzir. O Espírito Santo intercedendo e dando uma chance. O Espírito Santo disse, deixa, Pai, deixa que eu vou entrar no particular. Quando fala de raiz, fala daquela parte oculta do cristão. Que você, nós nos vemos no dia a dia, nós nos vemos na igreja, nós nos vemos nos cultos, mas nós vemos só o exterior. Nós só vemos o exterior. Mas o Espírito Santo vê as nossas raízes. O Espírito Santo vê o que está, onde está o oculto. Conhece o nosso oculto. O que está lá dentro, aonde estão as nossas raízes.
E é essa pergunta que o Senhor faz para mim e para ti nesta tarde. Aonde está, como está as suas raízes? As suas raízes estão em terra fértil? As suas raízes estão na palavra do Senhor? As suas raízes estão firmadas no Evangelho? Ou estão, como a palavra diz, estão em um terreno seco, em uma terra seca, onde não tem profundidade, onde não tem fertilidade, uma terra árida, só uma areia, só um pedregulho? Não. Nós precisamos estar com as nossas raízes no Evangelho. As nossas raízes precisam estar aprofundadas no Evangelho, aprofundadas na Palavra de Deus, aprofundadas no conhecimento da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É disso que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo disse ao Pai: deixa mais um ano, deixa mais um tempo. Nesse tempo eu vou escavar, eu vou entrar no oculto dessa pessoa. Eu vou entrar no profundo, porque raiz é lugar oculto, é lugar profundo. E o Espírito Santo diz: eu vou entrar no profundo, eu vou entrar no particular dessa pessoa. E eu vou colocar o adubo, eu vou colocar a unção, eu vou colocar o azeite nessas raízes, a unção, para que ela venha produzir fruto. Louvado seja Deus. Nós, seres cristãos, seres salvos, sem a presença do Senhor, não somos nada. De forma alguma poderemos produzir frutos. Só poderemos produzir frutos para o reino de Deus primeiro se estivermos com a nossa vida ligada no trono da graça, com as nossas raízes na palavra do Senhor. Nós precisamos estar enraizados nessa palavra. As nossas raízes devem estar absorvendo a palavra do Senhor. As nossas raízes devem estar absorvendo como é que se diz, a essência dessa palavra, para alimentar o nosso corpo espiritual e então possamos produzir fruto para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo diz: deixa que eu escave, deixa que eu entre no particular, deixa que eu entre no profundo, deixa que eu entre no oculto dessa pessoa. Mas para que o Espírito Santo possa entrar no oculto, nós precisamos abrir o nosso coração. Jesus disse no livro do Apocalipse, no capítulo 3, se não me foge a memória, quem está me ouvindo já sabe de cor esse versículo, mas eu vou ler só para me certificar qual que é o versículo mesmo. Quando Jesus está falando com a igreja, através do apóstolo João, no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus disse: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 3, o versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então, o Senhor Jesus mostra que ele é muito educado. O Senhor Jesus nos mostra que ele quer ter relacionamento conosco. E para isso, nós precisamos também querer ter relacionamento com o Senhor. Porque Jesus deixa bem claro que: eis que estou à porta, eu não só estou à porta e bato. O Senhor Jesus está sempre batendo na porta do nosso coração. Eu quero falar contigo. Me dá um tempo para mim. Tira um tempo na minha presença. Tira um tempo na leitura da palavra. Tira um tempo na oração. Tira um tempo ouvindo a mensagem. Tira um tempo para ouvir o louvor. Tira um tempo para mim. Eu quero ter relacionamento. Eis que estou à porta e bato. Se, condicionalmente, esse se, que é uma palavra que quer dizer, é condicional. Se alguém ouvir, se alguém ouvir, primeiro precisa ouvir,
Primeiro precisa ouvir a minha voz. E, segunda opção, abrir a porta. Duas atitudes que nós precisamos tomar para produzir no reino de Deus é ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e abrir a porta do nosso coração. O Espírito Santo só vai adubar as nossas raízes espirituais se nós ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do nosso coração. Então, o que vai acontecer? Então, Jesus disse, então, entrarei em sua casa. Está falando tanto da nossa residência, porque, claro, que se ele entra no nosso coração, ele vai entrar na nossa residência, mas ele está falando, entrarei em sua casa, e cearei contigo, e você comigo, louvado seja Deus. Você sabe, meu amigo, meu irmão, minha irmã que me assiste, que nós só recolhemos na nossa casa pessoas com as quais nos relacionamos. Não vamos receber na nossa casa, muito menos trazer para a mesa para cear, um estranho, um ladrão, um marginal. Não. Nós vamos receber na nossa casa pessoas amigas, pessoas com as quais nos relacionamos, pessoas com as quais temos confiança, amizade, temos comunhão. Então recebemos em nossa casa e até sentamos na mesa para cear conosco, para conversar, para tratar assuntos íntimos, assuntos particulares. É isso que acontece com quem tem um bom relacionamento. Então Jesus está mostrando aqui nessa palavra em Apocalipse que Ele quer entrar em nossa casa, entrar em nossa vida, entrar em nosso coração, a ponto de ter um relacionamento tão saudável que Ele possa estar na casa, até quando sentamos na mesa, Ele possa estar conosco, na mesa. Louvado seja Deus. Eu vou ter que parar um pouquinho porque tem um carro buzinando na frente, me dão licença só um instantinho. É minha? Glória a Deus, aleluia. Eu já estou de volta. Quem é que não faz compra pela internet, né? Aí os entregadores vêm entregar e a gente tem que ir lá pegar no portão. Glória a Deus. Mas glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas como eu estava falando, feliz é aquele que recebe Jesus em seu coração e tem relacionamento com Ele. Eu lembro que um certo dia eu estava na casa de umas pessoas que não frequentam uma denominação como a gente, e eu falei para uma família de São João, capítulo 10, onde Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, eu sou o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas e tal. E eu falei para essas pessoas, como o Senhor Jesus Cristo explica no decorrer dos evangelhos, que Ele quer ter relacionamento conosco. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é o primeiro a desejar ter relacionamento conosco. Quantas das vezes Ele quer ter relacionamento, quer conversar com a gente e a gente não tira tempo? Eu vejo por mim mesmo, a gente às vezes tem tantas ocupações, a gente se ocupa com as coisas daqui. Naquela passagem que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, né? Jesus chegou ali na casa de Marta e Maria. Maria assentou seus pés de Jesus para ouvir a palavra. Maria tirou aquele tempo, ela valorizou, essa que é a palavra correta, é a palavra que me veio na mente, ela valorizou aquele tempo que ela teve aquela oportunidade de sentar aos pés de Jesus e ficar ali ouvindo a palavra, ouvindo, aprendendo, se alimentando